Então, beleza, pessoal. Vou retomar a Opa, calma aí. Vou retomar a gravação aqui. Bom, a gente vai trabalhar aqui vamos fechar aqui alguns exemplos da colonização europeia na África, tá bom? E vamos ficar hoje, por enquanto, a gente fica só na África. Tá. Pessoal, deixa eu começar um pouquinho pela dominação portuguesa, tá bom? Porque a dominação portuguesa, ela esteve muito ligada, né, ao Brasil, né? É claro que na época da Conferência de Berlim já não existia mais escravidão, né, formal, né? O Brasil já estava aí na véspera de abolir a sua escravidão. No entanto, a gente vai ver que a dominação portuguesa ela foi bastante violenta, né? A gente vai ver que a dominação tanto de Angola quanto de Moçambique serão dominações violentas e que guardarão lá para o futuro, né? A gente vai ver isso tanto mais lá para frente, um pouco mais para frente, que serão processos igualmente violentos, tá bom, pessoal? O que é comum a todos aqui, no que diz respeito ao processo de dominação da África, é o seguinte: assim como na América, a colonização ela bagunçou, digamos assim, as sociedades locais, né? A colonização europeia na África vai fazer o mesmo. Só que a gente viu que a dominação europeia na América, que se estende ali do século XV, ali, século XVI até o século XVIII, né, início do século XIX, ela sofreu pouca resistência, digamos assim, ao longo do tempo. Foi uma dominação longa, né? Só a gente lembrar do Brasil de 1500 a 1822, né? Não foi tão diferente assim nos outros países espanhóis, né? É uma dominação relativamente longa, né? Vamos colocar aí 300 anos para ficar mais fácil. E foi uma dominação que teve os seus problemas no início da colonização. Só que a gente já sabe que no caso da América, as doenças trazidas pelos europeus, do ponto de vista numérico, elas foram as principais responsáveis pela morte dos nativos, né? Quem trabalha aí com os números de que em 1500 havia mais ou menos 80 milhões de nativos, né, de índios aqui na América inteira, e ali em 1600 algo em torno de 8 milhões, né? São números aproximados. Então a gente está vendo aí uma dizimação de 90% da população, né? Seja por guerra, seja por doenças, né? A maioria por doenças. Só que quando os europeus eles chegam na África, a África é um continente muito antigo, na verdade é o continente de povoação mais antigo, né, da humanidade, né? O Homo sapiens surge na África. Então já são reinos historicamente populações historicamente, etnicamente, culturalmente muito densas, muito antigas, né? Se a gente lembrar, por exemplo, o reino do Egito é antiquíssimo. Então a gente vai ver que a dominação nessa região ela foi um pouco mais difícil. Então a gente vai ver que a dominação por parte dos europeus, né, pós-Conferência de Berlim, houve a sua dose de violência muito grande, né? Então, como a gente tinha dito ali há pouco tempo atrás, há a sua dose de violência e há a sua dose de imposição cultural. Então, a gente vai ver que todos os países colonizadores, né, uns mais, outros menos, sofreram resistência por parte das populações locais. Então, assim como na América, na África, houve uma desorganização das populações locais grande.
Então a gente vai ver que, como não houve respeito nenhum por parte do europeu às divisões territoriais prévias, ou seja, cada povo ocupava um espaço ali que, de forma conflituosa ou não, já definiu para si historicamente, isso não foi respeitado por parte dos europeus. Então a gente vai ver que os europeus, eles, quando se impõem e quando dominam territorialmente, passam a ter o problema de gerir aquela população. Então foi muito comum a gente ver, por exemplo, a aliança, como eu tinha dito também, com setores da sociedade que já eram historicamente setores dominantes, perdão. Então eu vou trazer esses caras, esses antigos chefes locais, para o meu lado, né? Darei a eles destaque, né, e prestígio dentro dessa sociedade, dessa nova sociedade colonial, para que esse sujeito seja um intermediário da dominação europeia, né? Para que ele, digamos assim, faça um trabalho de convencimento, né? A cultura entra para embasar isso, para reforçar, né? Lembra daquela questão da missão civilizatória? Ela existe. Então eu vou civilizar, né, dentro dos moldes europeus de civilização, essas elites locais, mas também os povos. E a gente vai ver que essa dominação cultural, ela mais tarde, né, algumas décadas depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela vai ser utilizada como modelo para a própria libertação dos povos africanos, né? É só a gente ver, por exemplo, o Mahatma Gandhi, né, na Índia, o próprio, oh meu Deus, o Madiba, ou na África do Sul, né, o Mandela. Essas são pessoas educadas dentro dos moldes europeus e que utilizam as ideias europeias de liberdade e de igualdade para aplicá-las aos seus próprios povos. Então a gente vai ver que, nesse sentido, a colonização europeia ela vai ter frutos inesperados, tá bom? Outra parte importante que eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque a gente volta nesse ponto quando for falar da Primeira Guerra Mundial. Reparem que eu tinha dito que existem basicamente 4 potências velhas e surgem 2 potências novas. As 4 potências velhas, 2 velhas e atrasadas do ponto de vista industrial, Áustria e Rússia, tá bom? 2 antigas e modernas do ponto de vista industrial, Inglaterra e França, e 2 potências novas, industriais, né, crescentes, Alemanha e Itália. A gente vai ver que essa divisão territorial, se vocês repararem, italianos e alemães ficaram com uma parcela muito pequena do território, se comparados aos ingleses e franceses. Vocês já devem ter visto no mapa que não tem nada para a Rússia nem para a Áustria. Então, assim, as potências velhas eram velhas e decadentes, tá bom? As potências novas pegaram ali o que deu, né? Mas não conseguiram ficar com tanta coisa se comparado a ingleses e franceses. Agora, reparem bem, olha o desenho da Primeira Guerra Mundial. Tríplice aliança. Alemanha, Itália, ó, os novatos. E um velho decadente, Áustria. Olha a Tríplice Entente, os inimigos da Tríplice Aliança. 3 velhos. Um velho decadente, Rússia. 2 velhos modernos, Inglaterra e França. Eu falei para vocês que a Conferência de Berlim é um dos motivos, né? É uma das sementes da Primeira Guerra Mundial por causa disso. Assim, alemães
e italianos não ficaram satisfeitos com essa divisão. Nem um pouco, nem um pouco. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, a questão marroquina, né, logo no início ali do século XX, está colocando quem contra quem? Franceses e alemães. Olha o Marrocos ali em cima. É território, né, em teoria, francês. Então a gente vai ver que essas dominações, pessoal, elas foram muito, muito, muito instáveis, tá bom? Franceses, né? Para acompanhar o conteúdo de vocês, quem quiser a página 278. Os franceses, pessoal, eles vão estar na região da Argélia, né? A Argélia ali em cima, né? A África Ocidental Francesa também, mas são regiões, pessoal, que a gente tem que olhar também do ponto de vista geográfico, né? Da África saariana e a África subsaariana. Né? A África saariana, a África rica, digamos assim, ela é aquela África ali de cima, do norte, né? É uma região já antiga, tá bom? E é uma região bastante produtiva já há muito tempo. Então, uma região de produção muito importante, né? Então, não é à toa que a gente vai ver que os franceses vão utilizar essa região aqui como reserva agrícola, né? Como produção agrícola para alimentar a própria França, né? Então, a gente vai ver que onde dá, eles montam as suas fazendas, exploram os produtos, né, nas matérias-primas dali e a mão de obra. Né? Então, vai ser como uma reserva de produção. A agricultura francesa, né, tem a sua relevância, mas não diante do cenário de crescimento populacional. E outra coisa, os franceses vendiam para outras nações também, né? Então, é importante. Quando a gente fala, por exemplo, dos ingleses, aí eu vou só destacar 2 pontos. O ponto lá embaixo, na África do Sul, na União da África do Sul, é uma região que, inclusive, ingleses entrarão em guerra com holandeses, né? Os holandeses não estão bem representados, e porque é uma região de produção de diamantes ferrenha. Assim. As minas da África do Sul são até hoje, né, da região ali, são até hoje muito famosas pela produção de diamantes, né, de pedras preciosas no geral. Então, esse vai ser um dos interesses dos ingleses, né? E no Egito, se vocês repararem, ali no Egito, né, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, a minha setinha, essa região aqui, ó, vai ser a região do Golfo ali do Mar Vermelho, né? E vai ter ali o Golfo que os ingleses vão fazer o chamado Canal de Suez. O que é o Canal de Suez? É uma ligação desse Golfo Pérsico aqui, ó, que a gente está vendo o Egito de um lado, mas do outro lado está a Arábia Saudita, né? Essa região, né, o Golfo aqui e essa saída pelo Canal de Suez, ela é importante porque, gente, pensa em geografia. Olha só o quanto você vai ter o quanto você vai economizar de tempo e combustível, de transporte, se você não tiver que dar a volta na África. A África é gigante, cara. Então, se você faz o Canal de Suez, você evita ter que dar a volta. E olha só que esperteza dos ingleses. Todo mundo pode passar ali, mas ó, vai ter que pagar um trocadinho pra gente. Né? Então, essas estratégias de dominação, elas vão olhar os interesses, reparem, dos europeus, nunca dos nativos, tá bom? E aí, para aprofundar aqui, é a nossa dica do filme do Tarzan, os belgas, ó, nessa região aqui verde, né, que hoje é o Zaire, esse Congo, o Congo belga, era uma região de produção também, lá tinha sua produção de pedras preciosas, e essa região ela pertencia exclusivamente ao rei da Bélgica, né? Leopoldo, rei Leopoldo.
e que vai promover aqui um dos grandes explorações, grandes massacres na região. Né? Isso fica muito bem retratado no filme do Tarzan, justamente por conta da vontade desse sujeito de enriquecer pessoalmente, aí não é enriquecer aos empresários belgas ou a nação belga, é o rei belga. Então, Leopoldo vai ficar famoso de forma muito negativa por causa disso, né? Para essa exploração extremamente violenta em relação ao Congo, né? Então, a gente repara que, mais uma vez, quando nós falamos de dominação, quando nós falamos de dominação europeia na África, nós falamos de violência. E por que é importante saber isso, pessoal? E aí eu adianto um pouquinho para vocês. Na Primeira Guerra Mundial, como eu já tinha dito, vai ter guerra por causa da África, né? Então a África vai ser um palco de guerra também da Primeira Guerra Mundial. Mas a África também vai ser um palco de guerra da Segunda Guerra Mundial. Porque os problemas imperialistas, eles não acabam com a Primeira Guerra Mundial, né? O que eu falei para vocês? De um lado da Primeira Guerra Mundial, a tríplice entende: Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, Alemanha, Áustria e Itália. Sabe quem é que está exatamente no mesmo lugar na Segunda Guerra Mundial? Aliados: Rússia, Inglaterra e França. Eixo: Alemanha. A Alemanha já tinha engolido a Áustria nessa época. Alemanha, Itália, e o novo personagem é o Japão. Basicamente a mesma galera que está na Primeira Guerra Mundial, de um lado, vai estar na Segunda Guerra Mundial do outro, dos mesmos lados, perdão. Tamanha é a profundidade do problema, abre aspas, problema África, né? Dessa dominação aqui. Então é muito importante que vocês entendam isso aqui, tá bom? Para gente ver o que nos interessa aqui, depois da Segunda Guerra Mundial é que vai começar o processo de descolonização da África, ou seja, os países africanos se tornarão independentes, tá bom? Mas isso é um conteúdo que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Com isso, terminamos aqui. Deixa eu ver.